Conversa Espírita. Olha só, a gente sempre, desde criança, que tivemos a felicidade dos nossos pais nos chamar a atenção para a beleza das coisas divinas, né? Principalmente da natureza. Especialmente o meu pai, ele chamava muita atenção para isso. E essa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre Deus, amor, justiça e perfeição, né? Eu sei que as nossas condições de falar sobre Deus são pequenas, porque ainda somos criaturas aprendizes, mas dentro das nossas limitações e dentro do manancial maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos ter alguns pontos a elucidar. Vamos ouvir a mensagem é Glória de Deus, e em seguida vamos aqui analisar, conversar, Ivete, Juvino, eu aqui trazendo mais detalhes sobre esse assunto. Glória de Deus. O salmista Davi escreveu em seu Cântico 18: Os céus publicam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Contemplando-se a noite estrelada, pode-se ter ideia do que desejou expressar o salmista. Não há quem não se sinta tocado em sua intimidade e se deixe extasiar pela beleza de uma noite bordada de estrelas. Tantas são as maravilhas do universo que somente nos levam a reconhecer a existência de uma inteligência superior à humana. E é esse mesmo Deus que, como artista, colore os céus no cair da tarde, salpica de cores as flores e estende o tapete verde na pradaria, como uma imensa colcha de retalhos, bordada em motivos variados. Como esteta, capricha nos detalhes das escarpas que apontam para cima, como se esmera nos contornos das rochas, recortando montanhas, vales e planícies. Qual um exímio químico, transforma a terra e água em seiva e açúcar. No milagre que se chama vida, toma uma simples semente e faz surgir a árvore generosa, plena de galhos, folhas, flores e saborosos frutos. Sábio, concedeu instinto aos animais para a perpetuação e conservação da espécie. Por isso, se observa a vespa preparar cuidadosamente o local para colocar seus ovos, pois o instinto lhe diz que ela não viverá para ver a sua prole. Com sua técnica de dar inveja a qualquer entomologista, ela imobiliza um gafanhoto e ao seu redor põe os ovos. Morre em seguida. As larvas, ao nascerem, têm o alimento assegurado. É o instinto que guia o João de Barro a construir sua casa com a porta para o lado oposto ao vento do inverno, jamais se enganando. E assim protege seus filhotes do terrível frio que poderia matá-los. E enquanto dotou os animais com o instinto, que é uma nota melódica monótona, concedeu ao homem o raciocínio, que é uma sinfonia completa. Tem razão o salmista ao proclamar que a lei do Senhor é perfeita, que os seus preceitos são retos e deleitam o coração. Um dia transmite esta mensagem ao outro dia, e uma noite comunica-a à outra noite. Não é uma palavra nem uma linguagem cuja voz não possa perceber-se. O seu som estende-se por toda a terra, e as suas palavras até as extremidades do mundo, e nada se pode subtrair do seu calor. Você sabia que a sabedoria divina se descobre em todos os detalhes da criação? E que para a filtragem conveniente dos raios solares para a Terra, a providência divina edificou usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude? Assim, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços marcantes da criação.
Quando a gente ouve uma mensagem como essa, né, e analisa assim mais profundamente, a gente entende que em tudo na natureza está a inteligência primeira, né, a inteligência criadora de tudo, a inteligência de Deus, que tudo é milimetricamente calculado, né? Até a distância que existe entre o Sol e a Terra. Porque se não fosse assim, nós ou morreríamos congelados, por conta da distância se ela fosse maior, ou do contrário, se fosse mais próximo, ficaríamos todos torradinhos aqui, fritados pelo Sol, né? Então tudo é devidamente calculado pela a sabedoria divina que está em todas as coisas, né? Desde o micro-universo ao macro-universo, que aí a gente parte para as estrelas, as galáxias, que é tudo ordem, né? Tudo conforme disse a mensagem, tudo dentro de uma ordem fantástica, extremamente organizada. Os reinos de vida, mineral, vegetal, animal, né? E nós que somos os seres inteligentes da criação, muitas vezes nos deixamos de perceber toda essa magnitude divina, né? E de estar em harmonia com essa beleza de Deus, com esse pensamento maravilhoso que é o pensamento divino. Então, tem muita coisa que a gente pode melhorar na nossa vida se a gente passar a analisar a própria natureza. Como a natureza ela é sábia, como ela ensina, né, em todos os sentidos. Então tá aí a mensagem. Nós vamos trazer mais comentários aqui do Juvino, da Ivete. Também, se você quiser fazer algum comentário, também os nossos telefones estão à disposição, tanto para o sorteio do livro, como para algum comentário. 3315-4201 e 3315-4206. Não temos mais as outras duas linhas, né? Então é isso aí. Meu irmão Juvino, a sua palavra. Meu querido irmão Renato, nós falando de Deus, nós somos criaturas ainda acanhadas, vamos dizer assim. São criaturas acanhadas, vamos dizer assim, que não têm ainda a condição de falar do Criador. Porque quem é ou quem somos nós, as criaturas, para falar de quem nos criou? Nós temos noções de algumas coisas e vamos aprendendo à medida que vamos crescendo espiritualmente. Deus é o Criador incriado e tudo foi criado por Ele. Então, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? O que é Deus? Não é a pergunta quem é Deus, é o que é Deus. E os Espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema e a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. A causa geradora, mantenedora, equilibradora, sustentadora de todas as coisas. Mas nós, os seres humanos, criaturas de Deus, por ainda não conhecer, confundimos as leis que Ele criou com o próprio Deus. E, veja só, a gente não entende ainda as leis divinas. E tudo a gente fala que foi Deus. Ele criou as leis para gerir, para gerenciar o planeta Terra, o universo e toda a sua criatura. Então, a gerência das leis. Um dia, no Livro dos Espíritos, os irmãos perguntaram, né, na questão 614, o que significaria as leis naturais. E os Espíritos responderam: as leis naturais são as leis de Deus, não é? Eterna e imutável como o próprio Deus. Então você precisa seguir. E essa é a única e suficiente para fazer o homem ser feliz. Então, se a gente não busca essas leis, na 615 ele perguntou assim: e essa lei de Deus, ela é eterna? Eles responderam: eterna e imutável como o próprio Deus. Então a gente
esquece das leis e tudo escolheu. Deus castiga, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. A gente esquece que ele criou as leis para nos gerir, para nos gerenciar. Então essa lei está dentro de cada um de nós, está em toda a parte do universo, inclusive, como o Renato falou, da mãe natureza, que se der tempo nós vamos conversar alguma coisa ainda sobre isso. Então, essa lei é que vai regindo os seres humanos. Então, quando você se sentir com algumas dificuldades, com certeza você transgrediu uma dessas leis de Deus. Se você pegar a lei, por exemplo, 621, de número 621 do Livro dos Espíritos, não é? Você vai encontrar lá aonde está a lei de Deus. E ele vai dizer, na vossa consciência. E todos nós somos conscientes. Então a lei está na nossa consciência. Na 625, que tipo Deus deu à terra para servir de modelo e guia para o homem não errar? Ele se vê de Jesus de Nazaré, o modelo e guia mais perfeito que Deus já deu à terra. Não é, Renato? É isso. Ô Juvino, você lembra muito bem que teve um determinado Papa, né, que foi Papa por alguns anos, que ao visitar o museu da Segunda Guerra Mundial, ele fez um ato que comoveu as pessoas pela infantilidade da afirmação perante uma pessoa que conheceria as leis de Deus. Ele disse assim, botou a mão na cabeça e disse assim, onde estava Deus que permitiu que acontecesse algo desse tipo? Né? Né? Então, é bom que a gente analise isso, porque as leis de Deus existem, mas existe uma lei que também é de Deus, que é o nosso livre-arbítrio. Ou seja, a lei de Deus não vai me impedir de matar ninguém, não vai me impedir de fazer mal a ninguém. As leis de Deus não vai me impedir de conspirar contra o meu irmão, de prejudicar a pessoa, mas as leis de Deus vai me impelir a responder por tudo isso que eu faço. Então, por tudo que nós fazemos, vamos ter que responder. Então, esses irmãos que infelizmente proporcionaram tanta dor, tanto sofrimento na Segunda Guerra Mundial, eles estão respondendo perante as leis de Deus através da lei de causa e efeito. Eles vão ter que buscar tudo que eles fizeram. Ô, Renato, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 120, que Allan Kardec, questionando os espíritos superiores, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Paulo Apóstolo, Santo Agostinho, São Luís e outros. E aí Allan Kardec pergunta na 120, Deus criou os espíritos para passar pela fieira do mal, para conhecer o bem? E os espíritos responderam, não. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Por ser ignorante, eles erram. Aí na 121 ele disse assim, mas por que é que tem espírito que vai pelo caminho correto, que vai pelo caminho do bem e outro pelo caminho do mal? E eles responderam, vocês não têm livre-arbítrio? Nós não temos o livre-arbítrio? Justamente. É por causa do livre-arbítrio que você tem de fazer ou não fazer, querer ou não querer. E Deus respeita a tua vontade, porque um dia, mais na frente, você vai sair ileso disso aí, com a experiência do que você praticou e passou pelo exercício. Vamos analisar. Se alguém agora, nesse instante, está com a arma na mão, fazendo um assalto, na maneira dessa pessoa pensar, na maneira dele pensar, ele está certo. Se você perguntar a ele, fulano, você está fazendo... eu estou certo, por isso, por aquilo. Ele vai ter os argumentos dele, embora equivocados. Mas na maneira dele pensar, para ele está certo. Mas ele está infringindo uma lei divina que um dia ele vai responder. Né? Que ele queira ou que ele não queira. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Das pequenas coisas às grandes coisas, de forma individual ou coletiva. Quantas vezes a humanidade se reuniu para fazer massacres, juntos, em guerras? Quantas vezes? Muitas. Por que tem os flagelos coletivos?
Quando criaturas, muitas às vezes, perdem tudo que tem. Perde suas casas, perde tudo, fica na rua, fica só com a roupa do couro. Quando sai vivo. Por que isso? É por acaso? Com certeza não. Tem uma causa anterior a essa que propiciou que isso acontecesse. O homem, com a sua avareza, ele transgride a lei da natureza, em todos os sentidos, não é? Pela avareza, porque a ignorância faz com que o homem erre, não é? A avareza é uma das ignorâncias do ser humano, de querer tudo para si, de deixar o outro sem nada. A ponto que, por exemplo, se você pegar alguns pontos da própria mãe natureza e mostrar de maneira simples, exatamente nós vamos entender e vamos ver que a natureza e que as leis divinas estão certas e que o homem está caminhando, por enquanto, pelo caminho errado. Às vezes eu vou daqui, por exemplo, para Pernambuco, a terra da nossa querida irmã Ivete, né? Vamos para Pernambuco, e enquanto ali, depois de novo, li numa placazinha que diz assim, seja bem-vindo a Pernambuco. Quando eu venho lá para cá, até a placa está no mesmo lugar, mas do outro lado diz assim, seja bem-vindo a Alagoas. Aí eu olho lá e olho para o chão e não vejo divisória na terra. Não sei se o rato, o calango, o preá, a cobra que passa lá para cá, se é pernambucano ou é alagoano. O mosquito, o mosquito, né? Não sei se é. Então a natureza pensa diferente da gente, né? A gente vai para o mar, as milhas brasileiras. Se você passar 200 milhas, o navio brasileiro não pode pescar mais. Os de lá para cá também não pode, porque está em águas estrangeiras. Agora eu não sei se o peixe que passa lá para cá, se é colombiano, paraguaio, argentino, se tem passaporte, né? Se pede licença, não é verdade? Então a natureza faz tudo em abundância, com a naturalidade, e o homem, por avareza, quantas na natureza não tem fronteiras. Não. Quantas árvores vêm dos Estados Unidos, vem da Suíça, vem da França, vem do Canadá, às vezes em determinada época de voo para acasalar, sei lá, ou comer, fazer alguma coisa. Quantas baleias que vêm de país a país, aquele depois volta para o seu lugar. E não usa passaporte. Não tem passaporte. Só o homem briga por causa de passaporte. É verdade. Se nós tivéssemos um olhar mais atento para a natureza, como a gente aprenderia, né? Os animais, os insetos, as plantas, todos eles regidos por um instinto que é Deus neles também, né? Assim como Deus age em nós, todos eles se expressam em direção ao amor divino. Apenas o homem que já alcançou a capacidade de refletir, de fazer escolhas, de usar a sua racionalidade, se permite a grandes equívocos, exatamente quando tira Deus do centro de suas vidas, não é? Do centro da vida de cada um de nós deve estar Deus, porque é o nosso Criador, é o nosso horte, é o nosso norte, né? É o nosso mantenedor. A Joana de Ângeles diz assim, há um fluxo e refluxo de forças que nos sustentam e impulsionam para o alto. Isso é Deus em nós. Aí diz ela, cabe a nós estabelecer a meta e avançar. É nesse processo que a gente se perde, quando estabelecemos a meta para avançar. A ideia é que nós estabelecêssemos Deus como meta e avançarmos em direção a Ele. Mas a gente se perde nesse processo quando a gente acha que é maduro o suficiente, ou já está grande o suficiente para decidir pela própria vida e de agir de forma deliberada. É aí onde o erro se instala, que o homem tira Deus do centro de sua vida e se coloca ele ali no centro como se fosse o próprio Deus, né? É a origem de todos os males, de todos os vícios, é o egoísmo. E em algum momento, mesmo fazendo esse processo, através das dores mais na frente, através das dificuldades, o homem vai entender que ele sem Deus é só um barco à deriva no mar revolto e bravio. O nosso irmão Lázaro, que traz uma mensagem maravilhosa no Livro dos Espíritos, né? Um dos livros da codificação mais importantes, quando ele fala daquela mensagem a respeito da evolução, e ele fala que nós, no princípio, somos extintos, mais avançados e corrompidos,
nós somos sensações. Mais depurados, né? Nós somos sentimento. E o amor é o requinte desses sentimentos. Quando nós nos permitimos dominar pelo amor, aí é o ponto mais alto do ser. Então, quem foi o homem que representou o amor para a humanidade? Jesus. A vida do Cristo, ela foi totalmente uma vida de amor, né? Em todos os instantes, ele falava de amor. Ele agia com amor, né? Quando ele diz, vinde a mim que é leve e suave o meu jugo, ele não condenava, ele perdoava, ele amava incessantemente. E ele ama incessantemente até hoje. A sua presença paira soberana sobre a terra. O Espírito São Luís, através de Kardec, trouxe uma mensagem, né, através de um médium, dizendo que Jesus foi o engenheiro sideral que construiu o planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás, né? Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Cristo. E dando a nós um exemplo, dizendo que os Cristos são os governadores de planeta e que a Terra só conheceu um Cristo, que foi Jesus, né? E dando esse exemplo maior do amor. Então, que nós possamos colocar o amor adiante de tudo, colocando o ensinamento do Cristo, que é tão simples. Quando ele diz assim, fazei o próximo o que gostaria que fosse feito para você mesmo. Olha, é tão simples de fazer a avaliação. Existem as leis que o homem precisa estudar. O livro dos Espíritos é cheio, é um manancial, né, desses ensinamentos. Com certeza. As leis da natureza, as leis naturais, a lei que está no homem, a lei que está na terra, está no espaço, está em todo lugar. Por exemplo, a terra. Se você pegar a terra, a função da terra qual é? Tudo que você plantar nela, ela tem que fazer crescer. Ela vai fazer aquilo nascer e crescer. É a função da terra. Se você plantar, por exemplo, macaxeira, inhame, batata, abóbora ou qualquer tipo de fruta, não é? A função da terra é fazer crescer. Ela não pergunta se essa é boa ou se aquela é má. A terra faz crescer. Se você planta essa macaxeira, planta também a maconha ou planta outra droga qualquer, com certeza ela vai fazer crescer do mesmo jeito. Ela não vai pensar se é alimentação ou se é droga. A mesma coisa, em nós existe também um instrumento chamado perispírito, que ele não pensa e nem raciocina também não. É como a terra não fica raciocinando, ela aceita e faz crescer aquilo ali. O nosso perispírito é a mesma coisa. O que você pensar, ele vai aceitar, ele vai registrar. Agora, depois você que vai administrar aquilo ali. Desde um simples cafezinho até um cigarro de maconha, o problema até uma droga. Seu, o problema é seu se fez a coisa errada. Para você ver se fez a coisa certa. Né? Com certeza. Então, seu perispírito resista tudo que você faz, que você pensa e tudo aquilo que você age. Então, pense sobre o que você está fazendo, o que vai fazer. Por exemplo, refugiado na Terra hoje. Hoje se fala muito em refugiado, pessoa procurando refúgio, saindo da Europa, saindo da África para a Europa, fugindo das guerras para a Europa, fugindo exatamente das ditaduras dos ditadores para a Europa. Mas se você pensar, aí as pessoas não querem receber essas pessoas, veja só, no fundo todos nós somos refugiados. Só por você estar na carne, já é um espírito refugiado na carne. Refugiado na carne. Quantos de nós aqui brasileiros não tem refugiado no sul? Pessoas que ontem saíram do Nordeste em cima do carro do Paulo e Arara e foram ao sul para ganhar dinheiro e se melhorar. São refugiados, não é? Pessoas que são refugiadas em todos os sentidos da vida, em toda a necessidade. Então precisamos respeitar esses irmãos que chegam como refugiado ou pessoa que chega ao nosso lado como
necessitado de qualquer coisa. E receber bem e amparar bem essas pessoas que estejam do nosso lado necessitado. É por isso que a doutrina tem como principal lema, né, fora da caridade não há salvação. Porque, na verdade, a caridade é o amor em ação, né? É o amor vivido na prática, é o amor colocado em funcionamento, né? No dia a dia de cada um. Como é bom, né, Renato, ser bem recebido, né? Ô, rapaz, não você tem chegou, coisa você melhor. vai para um lugar distante que você não conhece ninguém. E chega lá, você é bem recebido, meu amigo. Você fica muito agradecido. Uma coisa maravilhosa. É um dever nosso, é um dever cristão. E outra, quanto esses irmãos que têm chegado no Brasil, quanto eles estão contribuindo, né? Porque eles vêm e traz a experiência deles, traz o aprendizado deles, trazem o conhecimento deles, né? E dentro da medida do possível, Renato, o Brasil é um país que mais aceita colônia com a melhor maneira. Que melhor aceita isso, né? Melhor aceita isso. Todo mundo vive em harmonia. É verdade. Você vê as pessoas que vêm de toda parte, de todo mundo, vêm para o Brasil, chega aqui e não ficam brigando entre si. Não é? Aceita a norma do Brasil, começa a gostar do Brasil. Isso, na minha maneira de ver, espiritualmente falando, já é uma preparação para a próxima reencarnação dele direta já no Brasil. Porque o Brasil é um país que, para muita gente que não conhece, é um país que vamos dizer assim, não digo que favorecido, porque não existe isso no plano espiritual, mas é abençoado por Deus. Eu, uma vez, conversava com um irmão desencarnado, num trabalho mediúnico, rapidamente, Renato, num trabalho mediúnico, e esse irmão dizia, se 1000 vidas eu tivesse, era pouco para pagar o que eu fiz. E eu perguntava, por quê, meu irmão? Isso era um espírito desencarnado. Porque eu vivia num país que eu assinei mais de 1000 penas de morte. Mas depois disso eu já passei 500 anos em sofrimento. É brincadeira isso? Agora eu venho feliz, eu vim aqui me comunicar e estou feliz porque estou me preparando para uma nova reencarnação. E qual o teor, qual o tamanho, qual é exatamente o motivo dessa sua felicidade? Ele disse, eu vou nascer na casa de uma família que não é muito equilibrada, vou nascer numa família muito difícil, venho com algumas deficiências físicas, mas eu vou nascer feliz porque eu vou reencarnar no Brasil. E as pessoas estão aqui reencarnadas no Brasil, estão fazendo o quê? Reclamando da vida, fazendo confusão, né? Falando um, falando do outro, botando o outro, fazendo o outro que não se deveria fazer, criticando e censurando, em vez de agradecer a Deus por estar no Brasil e procurar se melhorar e fazer o bem, em vez de criticar, orar. E ao invés de contribuir com a nossa pátria, pensando em ir para fora, para ter uma vida, entre aspas, melhor. Né? Já vieram para cá, né? Vamos tentar fazer da nossa pátria uma pátria feliz, uma pátria onde reine a paz, onde reine principalmente, né, os direitos cheguem a todos, né, onde as pessoas consigam ter um mínimo de cidadania. Isso é que é importante. Renato, não é proibido a gente ir para fora, nem é censurado a gente ir para fora, porque a pessoa tem livre-arbítrio, vai para onde quiser. Mas esses que estão aqui e querem ir para fora é porque já vieram de fora para cá, nesta reencarnação, e estão saudosos das coisas de lá, onde não deram muito certo. É isso aí. Olha só, nós vamos fazer uma pausa agora, né, encerrando esse quadro, e vamos trazer uma belíssima música. E após a música nós temos uma flauta também muito bonita. Nós vamos tocar aí somente para a gente fechar o programa. Quem não ligou ainda para o sorteio do livro, olha, são os últimos 5 minutos para ligar. Você tem 2 livros. As Cartas de Owen, né? A Vida Além do Véu, que é um livro maravilhoso, do reverendo George Owen, e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveite e ligue 3315-4201, 3315-4206. São esses os nossos telefones hoje disponíveis. Você liga, deixa o nome, telefone e bairro. Daqui a 5 minutos a gente encerra aqui o sorteio e faz aqui o sorteio. Vamos trazer uma belíssima música agora, meu querido Joveci Rodrigues.